Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu passo nessa tarde para deixar uma palavra que está em Mateus 6, aqui do 29 em diante. Para quem não me conhece, eu sou Cida Rodrigues, esse é o meu canal Fruto do Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo. Eu quero convidar o Pai, o Filho e o Espírito Santo para fazer parte conosco aqui, que Ele esteja na frente, na direção. Que tudo que eu falar não seja eu falando, mas sim Ele, colocando as palavras certas na minha boca. Seja bem-vindo, Senhor Espírito Santo. Seja bem-vindo, o Senhor esteja no comando, Pai, nos guiando e que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e agradeço. Amém? Aqui no 29 diz assim: Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, nem toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, outro homem de pequena fé. Portanto, não vos inquietais, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestimos, porque o gentil é quem procura todas estas coisas, pois vós, Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a justiça, e a sua justiça, e todas estas coisas vós serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis como o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Aqui diz, né? Buscai primeiro o seu reino. Buscai primeiro, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão lhe acrescentadas. Devemos buscar primeiro o reino, né? Do céu. Devemos estar em comunhão com Deus. Tirar aquele tempo para Deus. Porque às vezes a pessoa se preocupa tanto em ter bens e andar bem vestido, calçado, ter um carro, uma casa boa, e esquece de buscar a presença do Senhor. Meu irmão, a presença do Senhor é a mais importante. Se nós temos a presença do Senhor, nós temos tudo. Nós temos tudo. Por que deixar o reino do céu de lado em busca da riqueza? A riqueza é boa, ela nos ajuda. Se você adoecer, precisar de um médico imediatamente, um exame, você tem dinheiro para pagar, né? Mas o que adianta você ter tudo isso se você não tem Deus? O que adianta você chegar naquele grande dia e não poder levar nada? Então, fica atento, meus irmãos. Vamos buscar primeiro o reino do céu, porque a presença de Deus é tudo. É só quem sente, quem sabe. O quanto é maravilhoso sentir a presença do Senhor. Às vezes a gente se preocupa. Eu falo por mim mesmo, eu sou uma pessoa preocupada, mas eu estou pedindo a Deus para tirar isso da minha cabeça. Porque, irmão, o amanhã só a Deus pertence. Hoje eu estou aqui falando com vocês, gravando esse vídeo. Mas amanhã eu não sei aonde eu posso estar e como eu posso estar, só Deus sabe. Então nós temos que pensar no hoje, fazer o hoje, porque amanhã é tarde demais. Pode ser tarde demais. Vamos esquecer um pouco da riqueza e vamos olhar para Cristo, que é aquele que pode nos salvar. É o único que pode nos salvar, nos livrar do mal, né? Nos proteger. Tudo nós precisamos de Deus. Gente, se hoje eu tô, se eu tenho um tato, porque Deus me deu. Se hoje eu falo, enxergo, ouvo, sinto o cheiro, ando, porque o Senhor permitiu. Eu só levantei da cama hoje porque o Senhor permitiu. Eu dependo dele. Eu dependo dele, né? Eu não posso viver mais sem Cristo, não, gente. Eu falo para Deus. Depois que eu conheci o Senhor, eu não consigo mais viver sem Ele. Porque eu falo para Deus quase todo dia, eu tenho uma alegria em te servir, Senhor. Tenho. Porque só quem serve a Deus de verdade
é que sabe o quanto ele é importante. Nada mais é importante, meus irmãos, neste mundo. Se nós não ter Cristo, não estamos em comunhão. Ninguém é perfeito, ninguém é santo. A gente caminha para isso, para santificar, para chegar mais perto da perfeição, né? Mas a gente tem que tirar um dia, um tempo para o Senhor, visitar a casa de Deus. Deus está conosco o tempo todo. Tem gente que fala assim: ah, mas não precisa de estar na igreja. Eu acho que se não precisasse ir à igreja, Deus não tinha constituído, né, os templos para a gente estar lá na casa do Senhor. Lá é um lugar que a gente vai se reunir, né, com os outros irmãos em oração. E ficar, né, fica mais forte, porque Deus fala: onde tiver 2 ou 3, lá estarei com ele. Então, a gente, às vezes, na casa, só na casa enfraquece. Enfraquece, porque muitas das vezes não quer ler a Bíblia. Muitas das vezes está cansado, não quer fazer uma oração. Aí a pessoa preocupa só em bens material, bens materiais. Aí chega cansado, hoje eu não vou na igreja, eu estou cansado. Hoje eu não vou orar, eu estou cansado. E ali vai perdendo a sua comunhão com Deus. Pecado não é ter dinheiro, correr atrás, né, daquilo que precisamos. Mas temos que ter um certo limite. A avareza é um pecado, né? Vamos procurar primeiro o reino do céu. Esses dias eu fui na rua e encontrei uma vizinha. Ela mudou assim de repente, eu vi o caminhão saindo porque meu esposo não anda muito bem, então eu ando meio assim, né? Não tô no tempo para nada, assim, para ficar pensando nas coisas. Fazia tempo que eu não via ela. Eu vi ela uma vez de longe no carro, mas não falei com ela. Aí ela me chamou, né? Eu fui na rua na segunda, ela foi e me chamou, ia passando, me chamou, colher a ela. Aí fui conversar com ela, falou: não, minha filha, eu mudei de lá, tô morando por aqui, porque depois do que aconteceu, eu não consigo ficar lá. E eu não sabia de nada. E eu falei para ela: mas o que aconteceu? Aí ela disse: uai, o meu esposo faleceu. Menina, chega, me deu um baque assim, eu não sabia. A gente já disse que tinha 2 meses que o homem tinha falecido, eu não sabia. Ele estava bem, foi para um rio tomar banho. Rio, acostumada a ir tomar banho, foi e mergulhou. E lá saiu pelas mãos dos outros. Foi para o hospital próxima à capital, e lá ficou por 20 dias, né, em coma induzido. Diz que deu 3 paradas e não resistiu. Ele nem voltou mais na casa dele, porque de lá mesmo ela já levou ele para onde, para a terra dele, né, que ele era de outro estado. Aí então eu perguntei, ele banhando ali se divertindo, será que deu tempo de pedir perdão para Deus por tudo que ele já tinha feito? Provavelmente não. É por isso que nós temos que estar alerta, tá o tempo todo na presença de Deus, buscando Ele. Porque nós não sabemos o dia da manhã, gente. Às vezes a gente faz tanto cálculo. Eu, de primeiro, eu gostava de ficar fazendo cálculo, assim, né? Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu parei. Eu parei porque o meu marido, ele fazia muito planos também. Nós estávamos construindo umas kitnet, ele só fazendo plano, plano. E hoje ele se encontra doente e não terminou as kitnet. Então eu comecei a pensar desde aquele dia, assim, sabe? Nós não devemos fazer plano, não. Devemos entregar tudo na mão do Senhor. Que Ele é que sabe de todas as coisas, né? Porque você já imaginou a pessoa tá bonzinho, vai se divertir e volta pela mão dos outros? Diz que se tivesse sarado ia ficar paraplético, né? Então, é isso que eu falo, meus irmãos. Vamos buscar primeiro o reino do céu, porque a gente nunca sabe o dia da nossa partida. Nunca sabemos. Dificilmente Deus vai avisar, né? Algumas pessoas ele avisa. Mas, né, mas quem está na presença dele é muito fiel a ele. E eu, desde que eu servi ao Senhor, eu passei a me preocupar muito com a minha vida após da morte, né? A minha vida eterna. Eu preocupo. Eu quero estar ali na presença sempre. Eu sou falha, gente. Sou falha porque eu sou ser humano. Eu erro. Mas eu tô sempre ali pedindo perdão para Deus, para Ele me direcionar conforme a vontade dEle. Eu quero andar sobre a direção do Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, mas crente é enjoado, meu irmão, não é não. É porque nós, quando nós aceitamos Jesus, o Senhor abre os nossos olhos para nós ver a verdade, enxergar a verdade.
E nós não queremos ver um ente querido nosso, um conhecido, indo para aquele lugar, para o lago de fogo, que a pessoa morre sem pedir perdão a Deus. Não tem como ele ser perdoado, porque a pessoa, o ser humano que vive no mundo, ele faz muitas coisas que não agrada a Deus. Não só lá no mundo. Tem cristão também que faz, tá? Você acha que Deus não vê, não, mas Deus vê. Tu não esteja atento andando na linha com Deus, não, para você ver. Se chegar de bater sabe, morrer ali às pressas sem dar tempo de pedir perdão para Deus. Porque tem várias mortes, né? De várias maneiras que você não dá tempo nem de piscar. Então não tem como você pedir a Deus. Então se conserta, tenta andar nos caminhos do Senhor, faz o que é melhor, busca o reino do céu, busca se santificar, pede a ajuda de Deus para Ele te ajudar, né? Porque às vezes é difícil, meu irmão, você andar na linha assim, certinho com Deus. É muitas coisas, é muitas, sabe, assim, levante. Mas a gente tem que estar acreditando no Senhor, que Ele vai nos ajudar a seguir em frente. Eu só sei de uma coisa, que eu estou viva hoje. Eu quero estar amanhã, depois e depois, sim. Mas isso aí é Deus que vai decidir, não sou eu. Então não quero mais fazer planos para o futuro, não, tá? Não quero, porque eu não sei o que Deus tem reservado para mim. Eu quero dar o meu melhor para Cristo e ajudar você que está aí do outro lado, que ainda não serve a Deus, a enxergar o Deus que eu sirvo, que Ele é um Deus maravilhoso. Ele só tem coisas boas para nós, meu irmão. Só coisas boas, né? Deus, ele não quer ver seus filhos perecer, não, sabe? Ser desviado do céu. Porque eu imagino Deus. Gente, eu fico imaginando. Assim, Deus fala com a gente, né? Nossa, é tão maravilhoso. Ele é um pai, assim, ó. Sabe aqueles pais que tem aqueles cuidados com seus filhos? Assim é Deus. Até na maneira que ele fala com a gente, né? Mas quando ele quer corrigir também, ele fala brabo com a gente. Mas é assim, todo bom pai, toda boa mãe, ela quer o melhor para os seus filhos. Então, vamos consertar, irmãos. Vamos andar no caminho do Senhor, né? Conforme Ele pede para a gente andar. Vamos agradar o nosso Pai. Amém? Esse é meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fica na santa paz de Deus. Não esqueça de dar o like que nos ajuda. E que Deus abençoe a cada um que passar neste vídeo. Amém?